Sem dúvida alguma, essa era a minha principal dúvida que eu tinha quando eu comecei em programação. Qual a melhor linguagem? Devo aprender C Sharp, Java, C++, Python, JavaScript? Qual linguagem vai me dar uma carreira melhor, melhores salários, mais oportunidades? É isso que eu vou tentar responder hoje para vocês, principalmente para quem está iniciando na carreira de programação. Não tem muito conhecimento sobre as principais linguagens ou quer aprender um pouco mais sobre o que o mercado está buscando ou a minha visão sobre o que o mercado vai buscar daqui a uns 5, 10 anos. Estou fazendo até uma edição aqui de um ponto que eu lembrei no fim do vídeo. Importantíssimo, linguagem é ferramenta. Eu até vou falar isso mais para frente. Você vai fazer um serviço, é importante que você saiba usar chave de fenda, martelo, serrote, furadeira, parafusadeira. Então, a linguagem de programação ela vai te ajudar, a resolver um problema. Resolver um problema com tecnologia é o nosso principal objetivo como programadores. Mas o que eu acho que é importante, principalmente para quem está começando, é que começar na carreira de programação querendo aprender muitas linguagens só vai diluir o seu foco. Minha recomendação é, se você está começando agora, escolha uma linguagem, leve em consideração os fatores que eu vou falar aqui para frente, escolha uma linguagem e foque nela, fique bem proficiente nela. A maioria das vagas, elas pedem uma ou duas linguagens. Então, se você quer começar na carreira, arrumar um emprego e crescer nos 2, 3 anos ali do começo da carreira, focar em uma linguagem eu acho que faz mais sentido do que tentar aprender 5, 6, 7 linguagens diferentes. Obviamente, ao longo da sua carreira, você vai aprender 10, 20 linguagens diferentes. É normal. E quanto mais linguagens diferentes você for aprendendo, mais fácil vai ser de ler e entender a sintaxe de outras, pelo mais simples, né? Mas no começo, minha recomendação é aprenda muito bem a usar a chave de fenda. Então, essa é a analogia ali que eu faço. Eu acho que a linguagem de programação ela é uma ferramenta, logo não existe a melhor e pior linguagem. Eu vou dar minha visão da linguagem que eu acredito que vai dar mais alavanca para a sua carreira, principalmente no começo. Então é isso, vamos para o vídeo. Aqui é a edição número 2. Eu acabei de editar o vídeo e vi que eu falei bastante. Então, se você quiser pular direto para as linguagens, vai para o minuto 23 mais ou menos. Antes disso, eu vou mostrar o racional ou quais foram os critérios que eu utilizei para chegar naquelas linguagens. Então, bora para o vídeo. Eu acho que antes de entrarmos efetivamente para as principais linguagens, eu acho que nós temos que entender que alguns nichos de programação, eles já têm a sua linguagem, a de facto, ou seja, a linguagem que você vai ter que aprender mesmo e não tem alternativa. Eu acho que para quem quer ser um programador mobile, vai ter que aprender Swift para programar para iOS, ou Kotlin, ou até Java para programar para Android. Não tem muita alternativa. Até temos algumas opções de desenvolvimento híbrido. Você pode fazer com TypeScript, se for, por exemplo, ou Dart, cross-plataforma. Vou até colocar aqui então, Dart. Mas aí vai depender muito do framework que você estiver utilizando. Então não tem muita alternativa. Para web, se você quer ser um programador front-end, é TypeScript ou JavaScript, não tem alternativa, também já está setado. Para quem quer desenvolver para sistemas operacionais ou para sistemas embarcados, C, C++ ou até Rust. O Rust surge agora como uma alternativa. O kernel Linux até já está suportando alguns módulos em Rust, só que ele ainda é que a gente chama de newcomer, Ele está chegando agora. É uma linguagem que, embora ela tenha uma quantidade de ferramental muito bom, ela ainda não é tão conhecida ou tão divulgada. E para quem quer fazer Data Science, principalmente para Machine Learning, invariavelmente vai ter que ir para Python. Então temos o nicho bem definido, vamos tirar o nicho da frente e vamos para as outras linguagens. Vamos supor que você quer ser um programador, por exemplo, back-end ou full stack e pensa em desenvolver sua carreira em torno disso. Qual linguagem utilizar? Nesse caso, eu vejo, ou vou tentar explorar, 4 critérios. O primeiro é a empregabilidade atual. Então, você está começando na carreira de programação, você quer saber qual linguagem vai te dar mais oportunidades de começar agora a trabalhar na área. Não vai escolher, por exemplo, uma linguagem muito específica que na hora de você procurar emprego, ninguém vai se interessar pelo seu currículo, porque é muito específico. Perspectivas de salário, algumas linguagens acabam pagando mais do que outras. Perspectivas de futuro, eu vou explorar um pouquinho sobre qual é a minha visão de médio e longo prazo para a programação e para as linguagens. E também outro fator que não deve ser menosprezado, eu acho que você pode abrir mão
durante um prazo muito curto, mas o prazer de desenvolvimento ele tem que ser um ponto muito importante na escolha da sua linguagem, porque ele vai te acompanhar durante toda a sua carreira. Então é muito importante que você pense no prazer de desenvolvimento, não só na questão da linguagem em si, mas no ecossistema que circunda essa linguagem. Então, eu trouxe aqui algumas fontes, né, que eu consultei. Eu gosto bastante de olhar sempre esses 5 sites, né? O primeiro, ele traz a indexação das principais linguagens, pensando do ponto de vista de uso. Traz também a evolução ao longo dos anos, quais eram as linguagens mais utilizadas, menos utilizadas, como é que está agora a perspectiva para cada uma delas. Eu gosto de ver bastante a pesquisa do Stack Overflow. Então aqui eu trouxe também a página que fala sobre as linguagens de programação mais populares. E tem também uma segunda pesquisa também que é bem legal, que é do JetBrains, que traz o Developer Ecosystem. E aqui temos a parte que trata das linguagens de programação nos últimos, qual foi a linguagem utilizada nos últimos 12 meses. Os outros 2 sites, o Levels.fyi, né, e o Glassdoor, são 2 sites que organizam principalmente vagas e salários. Então, quem não conhece, eu recomendo bastante dar uma olhada no Levels. Ele é um site muito bom para você entender os valores de pagamentos que estão sendo feitos. Então, vamos trocar aqui, né, para reais por mês, já está em reais por mês. Se você quiser, por exemplo, ter uma noção, quanto que está pagando, vamos pegar uma empresa brasileira. Então, se você quiser, por exemplo, ter uma ideia, quanto que está pagando o Nubank, quanto está pagando a Accenture, você consegue colocar aqui e clicando em cima, se ele tiver informações ou dados suficientes, ele vai te mostrar qual que é a perspectiva, tanto de salário, de stock options, de bônus. Ele depende muito dos dados que são inseridos na plataforma. Então, principalmente para o caso do Brasil, né, não tem um volume tão grande, mas ele traz uma perspectiva legal, dá para ter uma noção, um norte, né, de quanto fica o salário de cada uma das posições. Se ele não tiver informação, ele te mostra essa informação. Eu não tenho estimativa, que não foram inseridas nem ofertas e nem data points, né, dados de salários das pessoas. Então é bem legal, tanto o Levels quanto o Glassdoor, eles te dão essa perspectiva de salário, e aí você consegue comparar para cada uma das vagas, cada uma das tecnologias que são utilizadas, das linguagens de programação. É uma recomendação que eu sempre dou para quem está começando na carreira, dá uma explorada no mercado, entende como o mercado está se comportando hoje, né, e vá acompanhando ao longo do tempo. Enfim, eu fiz já, nesse vídeo eu fiz essa curadoria, a ideia é te poupar esse trabalho de fazer isso hoje. Então, o primeiro ponto, né, empregabilidade atual. Empregabilidade atual, ela está diretamente relacionada à quantidade de vagas que nós temos hoje, em posições abertas. Essas posições, elas são direcionadas principalmente por 2 fatores, que são as linguagens que as empresas estão utilizando para construir software novo, qualquer software greenfield que nós falamos, né, software novo, features novas que eu estou construindo do zero, serviços novos, eles partem de uma linguagem, que é a linguagem que hoje a gente entende que é a melhor. Então, acabei de fundar minha empresa, fundei minha startup, a Zama Codes, e vou começar a desenvolver um software aqui. A linguagem que eu vou escolher é a linguagem que eu entendo que é a melhor para hoje. Então, a quantidade de vagas está direcionado pela linguagem, ou pela proficiência daquela linguagem no cenário atual. Isso quer dizer que as linguagens que são mais confiáveis no momento atual, elas têm um fator de impulsão importante. Mas muito do que é desenvolvido atualmente, ou muito código que é escrito, ele não vem para construir um sistema novo, ele vem para manter um sistema que já existe. Se nós pensarmos, né, e eu estou tirando uma média da minha cabeça aqui, que um software tem um ciclo de vida de pelo menos ali, de 2 a 5 anos, né, um software que foi desenvolvido hoje, ele vai pelo menos estar ainda em produção durante 5 até 10 anos às vezes, a linguagem que foi escolhida como a melhor linguagem há 10 anos é a linguagem que as pessoas estão dando manutenção hoje. Né? Então, qual era a principal linguagem há 5 anos? Essa linguagem, essa que mais tinha volume de código sendo escrito, é a linguagem que nós temos vagas hoje. Então, a empregabilidade atual ela é condicionada por 2 fatores. Qual a melhor linguagem que eu tenho hoje para se escrever software? E aí nós vamos discutir alguns tópicos. E qual é a melhor linguagem para se escrever software? Qual era, né, a melhor linguagem para se escrever software há 5 anos? Nesse caso, que eu gosto bastante do índice, né, naquele job, que fala, por exemplo, se em 2024 né, nós temos hoje o Python em franca ascensão, há 5 anos, vamos trazer aqui para 2019,
Java era uma linguagem que tinha um volume de código muito grande. Java vem em declínio, né, se nós colocarmos aqui. Ainda é uma linguagem muito forte, tá? Quando eu falo declínio, eu estou comparando, estou querendo dizer isso, ó. 26% do índice, né? E aqui o importante entender depois o índice, ele considera buscas e consultas, né? E não só efetivamente linha de código, mas 26% da indexação era em Java em 2001. E hoje nós temos, né, em setembro aqui de 25, como 8% em Java. Então Java teve esse declínio. Esse declínio ele foi motivado não pela perda de relevância da linguagem, mas sim porque outras linguagens mais modernas surgiram e se tornaram a linguagem mais propícia para aquele tipo de software naquela determinada data. Então, o que nós estamos vendo hoje, principalmente o crescimento de Python, motivado principalmente por Machine Learning, Data Science e porque os frameworks de Python, principalmente Flask e Django, têm ficado muito mais robustos, né, para se fazer softwares menores. E acho que uma tendência que a gente tem observado também é que nós passamos de um cenário de desenvolvimento exclusivamente em monolitos para um desenvolvimento hoje em grande parte de microserviços. E essa migração, né, de um software grande para um microserviço mais enxuto, ele carrega uma mudança de ecossistema também. Eu passo agora a ter sistemas menores, mais leves, que me permitem ter uma linguagem que ela não é a mais performática em runtime. Então, se a gente falar assim, qual que é a linguagem que é mais performática, o melhor benchmark? C++, Rust. Mas na maioria das vezes eu não preciso disso, porque eu estou rodando num pod, eu tenho auto-scaling, eu já estou pensando em escalabilidade horizontal, eu não tenho mais um monolito, eu preciso extrair o máximo daquele monolito. Eu consigo ter uma linguagem que, mesmo que ela não seja performática, eu compenso isso em escalabilidade horizontal. E é aí que você pega linguagens que são um pouco mais interpretadas, tendo essa ascensão significativa aqui no processo de desenvolvimento nos últimos anos. Então, se nós pensarmos em empregabilidade atual, linguagens que estavam em alta há 5 anos vão dar uma boa perspectiva. Java, C, C++ e C Sharp. São linguagens que tiveram um volume muito grande de código sendo produzido nos últimos 5 anos. Pensando em salários, nós temos que levar aqui sempre, né, o conceito de oferta e demanda. Lembrando que nós estamos no mercado de trabalho, logo é um mercado. Quanto mais escasso for um profissional para uma determinada área, maior vai ser seu salário. Um ponto importante, eu até coloquei aqui como dual, né, ou dual, nós temos aqui uma característica dupla, ou nós falamos aqui de uma via de mão dupla, porque a oferta e a demanda ela não é só de profissionais, mas ela é também de vagas. O que eu quero dizer com isso? Se nós procurarmos, por exemplo, vamos pegar uma linguagem que tem um volume muito baixo aqui no índice. Vamos pegar, por exemplo, Erlang. Se você falar assim, pô, eu vou aprender Erlang, porque é uma linguagem que tem poucas pessoas que conhecem, logo eu vou ser um programador mais escasso. Com razão, você vai ser um programador mais escasso nessa linguagem, né? Você vai ser um ativo mais valioso, mas como contraponto disso, a quantidade de vagas ou de software ou de linhas de código construídos com essa linguagem também é muito menor. Então não devemos olhar somente oferta e demanda de profissionais, mas também oferta e demanda de código, ou seja, de vagas. Então, o melhor cenário para você, se você quiser otimizar o seu salário, é encontrar aquela linguagem ou aquela stack que tem o maior número de vagas com a menor quantidade de profissionais. Essa vai ser efetivamente a linguagem que mais vai ter essa diferença, né? esse gap entre oferta e demanda. Então vai ter uma demanda muito maior para profissionais, nós temos mais código para ser mantido naquela linguagem e menos profissionais disponíveis para fazer essa manutenção. E a complexidade também é um fator muito importante. A complexidade da tarefa ela é um fator essencial tanto em progressão de carreira quanto no salário que vai ser disponibilizado para o funcionário. Então, se você pegar, por exemplo, uma linguagem, e aí eu acho que a complexidade ela tem muito a ver com o domínio. E o que eu quero dizer com o domínio aqui é principalmente o subgrupo dentro do conceito de programação. Então, se eu for, por exemplo, em desenvolvimento back-end, eu posso ter um desenvolvimento de um CRUD, de um formulário simples. Então, eu recebo uma informação, salvo na base. Exponho um endpoint para dar get, um endpoint para dar read e um para update. Então, esse fluxo ele é relativamente simples, né? Um CRUD mais simples. Se eu vou, por exemplo, agora para uma programação que ela tem uma série de regras de negócio,
ou que ela é muito mais complexa porque tem muito mais matemática envolvida, acaba sendo um pouco mais difícil de encontrar profissional que tem aquele conhecimento. Então, buscar complexidade, ela não passa só por encontrar uma linguagem que é mais difícil de aprender, por exemplo. Ela passa também por encontrar um domínio que tenha mais complexidade. E normalmente as linguagens elas acabam gravitando a determinado domínio. Então, pessoas que vão fazer um site que é relativamente mais simples, elas acabam optando por linguagens normalmente mais interpretadas. Então, vai para PHP, vai fazer um WordPress, vai para um TypeScript, vai fazer um full stack, que você já faz um Node.js, já entrega aquele CRUD. Não estou dizendo que todos os softwares em Node e todos os softwares em PHP, né, ou em TypeScript, são softwares simples, mas o que acontece é que normalmente softwares mais simples tendem a gravitar essas linguagens. Então, se você está buscando, né, alta complexidade de tarefas, encontre aqueles domínios que têm maior complexidade e vejam quais são as linguagens que costumam gravitar em torno daquele domínio. Então, por exemplo, domínios que eu vejo que tem mais complexidade é Game Design, que você vai ter principalmente C Sharp com Unity, ou C++ com Unreal Engine. Você pode ter, por exemplo, programação que envolve geoprocessamento. Você tem muito mapeamento de polígono. Normalmente Java, C Sharp, que eu vejo que trabalham principalmente com isso. Você vai ter System Programming, ou programações que envolvem desenvolvimento mais próximo ali do metal. Então, você pode pegar na parte de networking, Golang é muito forte. Então, Docker é Go, Kubernetes é Go. Quase todos os projetos da Cloud Native Computing Foundation são feitos em Go. Você pode ter Rust, C++, que estão ali bem próximos do metal também, né? Então, são linguagens que trazem um pouco mais de complexidade. Por consequência, tendem a ter salários um pouco maiores. E hoje também uma complexidade bem grande vem com Machine Learning, principalmente em quem constrói os modelos, né? Ou aplica os modelos para um cenário mais prático. Não como usuário, né, de um LLM, mas sim quem conecta todas as pontas para fazer, por exemplo, um site ter enriquecimento de um chatbot ou um treinamento que acontece em tempo real. Então, esse tipo de complexidade, ela traz linguagens também. Por consequência, mais escassez e um salário maior. Em perspectivas de futuro, eu quero trazer uma visão que ela é um pouco diferente, né, do que nós falamos, porque salário e empregabilidade, eu meio que chovi no molhado no óbvio. Você pode pegar uma linguagem que vai ter mais código, vai ter mais demanda, uma linguagem que é mais complexa, ela vai ter um salário maior. Perspectiva de futuro, eu vejo que é onde minha opinião ela é um pouco mais heterodoxa da média. O que eu tenho observado é cada vez mais programadores indo para a utilização de LLM, né, ou de AI, Machine Learning, no processo de desenvolvimento. Então, nós temos hoje muito ferramental que auxilia o programador na escrita do código. Então, nos últimos 5 anos, o que eu tenho visto é que as linguagens que eram interpretadas, elas tinham o grande trunfo de facilitar a codificação, porque você tinha muita inferência de tipo. Então, você conseguia escrever código mais rápido, porque você não precisava ficar declarando variável. Você fazia o binding de um JSON, por exemplo, tanto em encode quanto decode mais rápido. Então, as linguagens interpretadas, elas te davam um ganho de produtividade, principalmente porque elas eram menos verbosas, né? Elas eram mais sucintas. Só que o grande trade-off de uma linguagem interpretada é que ela não tem, na minha visão, dois fatores que vão ser muito importantes no futuro, que é velocidade de compilação e identificação de erros em tempo de compilação. Então, linguagens interpretadas, ela te permite, por exemplo, na maioria das vezes, se você não colocar um teste ou não colocar um tipo de asserção de tipo externo, ela te permite colocar, por exemplo, declarar uma string e associar ela numa variável de int. Ou ela permite, por exemplo, que você faça um parse de um JSON sem tipagem nenhuma e depois na hora que você vai serializar ou fazer uma conta, você vê que aquilo não era um número, era um texto e aí ele dá um erro em runtime. Então, as linguagens interpretadas elas tiveram um grande benefício de velocidade de programação com o custo de compilação e captura de erros em tempo de compilação. Com o advento dos LLMs, essa métrica ou esse cálculo ele se inverte, porque agora escrever código se torna menos importante ou mais rápido, porque você vai ter agora o LLM gerando código para você e a sua velocidade vai estar ditada muito mais pela velocidade com que você consegue validar o código que foi gerado pelo LLM. Então, você está lá codificando, o GitHub Copilot gera um código para você. Você precisa primeiro garantir que aquele código está válido, que ele atende à regra de negócio e que ele compila, que ele funciona, né?
Então você precisa ter feedbacks rápidos ou iterações mais rápidas no fluxo de desenvolvimento. Nesse caso, quanto mais rápido for a compilação e teste do seu código, ou validação do seu código, melhor é aquela linguagem, mais produtiva ela vai ser. E o que eu tenho percebido é que linguagens que têm um fluxo de compilação mais rápido, Zig, Go, C, não C++, mas o C, elas acabam se beneficiando muito mais de LLM. Eu vejo que esse é o futuro das escolhas de frameworks. Nós vamos começar a escolher linguagens não mais pela facilidade de escrever o código, mas sim pela rapidez que a gente consegue conectar essa linguagem no LLM, ou seja, a consistência é muito importante. Então, se eu tiver uma linguagem, por exemplo, Java, eu consigo fazer a mesma coisa de 15 formas diferentes, ela vai gerar muito ruído no processo de machine learning. Eu tenho modelo aprendendo várias formas diferentes de fazer a mesma coisa. Então, linguagens com sintaxes mais consistentes, elas vão se beneficiar do machine learning, da AI, e linguagens que têm um fluxo ou um processo de compilação e validação de erros em tempo de compilação mais rápido também vão ser as maiores beneficiadas. Então, nesse caso, minha perspectiva de futuro é linguagens que sejam fortemente tipadas, com poucas keywords e com um toolchain ali, né, um conjunto de ferramentais, e consiga compilar o mais rápido possível, serão as linguagens que vão vencer no futuro. São as linguagens que vão se conectar melhor com o modelo de machine learning, que vão permitir que um código gerado por um LLM seja mais assertivo e mais rapidamente incorporado no processo de desenvolvimento. Né? Aquele código-fonte gerado pelo GitHub Copilot, ele vai estar mais aderente ao meu codebase e com menor chance de ter um erro ali, ou se até tiver um erro, que eu consiga capturar aquele erro mais rapidamente, porque minha compilação ela foi mais rápida e eu capturei erros em tempo de compilação, do que se eu tivesse que escrever na mão. Né? Então, o grande trunfo das linguagens interpretadas, que é a escrita na mão, ele acaba se perdendo com o advento dos grandes modelos de machine learning e de AI. E o último fator, que é bastante importante para mim, né, pessoalmente, é o prazer de desenvolvimento. E o prazer, você precisa pegar 4 fatores principais. Primeiro, o ecossistema. Então, se você gosta de desenvolvimento para Windows, você precisa pegar uma linguagem que tem esse ecossistema. Então, o C Sharp, por exemplo, é uma linguagem muito forte no ecossistema Windows. Se você gosta mais do Linux, você pode pegar uma linguagem que tem mais a ver com aquilo. A cultura dos desenvolvedores naquela linguagem. Então, temos algumas linguagens que, normalmente, os desenvolvedores que escolhem são um pouco mais puristas, né? Eu vejo isso muito com o Rust, por exemplo. Eles têm uma cultura muito mais específica da forma de se fazer as coisas. Ou, por exemplo, se você quer ter uma cultura muito mais funcional, uma linguagem funcional faz muito mais sentido do que pegar uma orientada a objetos, né? E aí, então, a cultura dos programadores que estão naquela linguagem acaba fazendo bastante sentido. A sintaxe em si, mas isso acho que é mais fácil de se absorver. E o domínio, como eu coloquei, como eu já comentei, o domínio ele tem muito a ver com o grupo de linguagem que gravita aquele domínio. Então, se você gosta de programar para networking, pegue linguagens que têm muito mais volume de código sendo escrito para aquele domínio. Então, gosta de networking? Vai para Go, vai para Rust. Gosta de sistemas embarcados? Vai para Rust, C++. Gosta de desenvolvimento mobile? Aí já vai para Swift, Kotlin, TypeScript. Gosta de web? TypeScript e JavaScript. Então, o domínio ele acaba ditando muito a linguagem. Né? Se você cercear o seu domínio, você sabe qual é aquele grupo. Pois bem, falei muito, mas não dei ainda, né, qual é a linguagem, quais são as linguagens que eu vejo que são o futuro. Na minha visão, Zig é uma linguagem que tem um tempo de compilação muito bom, uma linguagem com uma performance de execução sensacional e ela tem bastante consistência. O problema de Zig, a quantidade de código escrito com ela é baixo, e então você vai ter pouca possibilidade de arrumar emprego com Zig agora, e eu acredito que a velocidade com que ela está crescendo ainda é baixa. Mas a partir do momento que as pessoas começarem a observar que Zig tem esse grande trunfo, tem uma possibilidade boa. Eu vou colocar Java e C Sharp como um empate técnico, entre aspas. Eu acho que as duas acabam atendendo o mesmo nicho. Ainda mais agora, né? Agora não, mas nos últimos anos, o .NET Core veio para Linux, o que facilitou muito o deployment em container, deployment nas clouds públicas, né? AWS, Google Cloud, etc. Então eu vejo que Java e C Sharp têm um volume de código atual muito grande, só que são linguagens que estão caindo, né, o volume de código sendo escrito comparativamente às outras, mas ainda tem uma perspectiva muito boa. E
a minha pessoalmente preferida é Go. Eu vejo que Go ela acaba combinando os 3 pontos muito bons. Assim, ela tem muita consistência no código. Então, diferentemente de Java e C Sharp, que você tem várias formas diferentes de iterar numa lista, por exemplo, pode fazer um for, pode fazer um lambda. Go tem uma única forma. Go, além da consistência, tem uma velocidade de execução ok, né? Não é tão rápida quanto o Zig ou Rust, mas tem uma execução muito boa, o Garbage Collector dele é muito bom, é uma linguagem simples. E tem um tempo de compilação muito rápido, muito baixo. Então você consegue compilar um código em Go gigante com uma velocidade sim, fenomenal, comparado, por exemplo, com Java, que às vezes eu pego o projeto Java Spring e fica lá compilando, vai rodar teste integrado, demora um tempão, demora minutos ou até horas, né, para executar um teste integrado. Go é muito mais rápido. E uma linguagem rápida te dá esse feedback rápido do que foi escrito, você consegue alavancar muito o seu processo de desenvolvimento com Machine Learning, AI, LLMs, no geral. Então, se eu tivesse que escolher uma única linguagem, eu escolheria Go, mas eu acho que essas daqui, na minha visão, são as linguagens que vão ter um volume grande no futuro. TypeScript é uma linguagem que ela tem um fluxo muito forte se você for para um ambiente mais web, né? Então eu vejo que back-end em Node, de certa forma, está desaparecendo nos contextos que eu transito. Ainda tem bastante, mas projetos novos não nascem mais com Node.js, na minha visão. Obviamente que no seu cenário você pode ter isso, eu não estou dizendo que não existe, mas conversando com os meus amigos, vendo, indo em eventos, o que eu tenho observado é que TypeScript no back-end tem diminuído. E eu acho que o ecossistema do NPM tem ajudado para isso também, né, para essa redução. Mas se você quiser front-end, TypeScript com certeza é uma opção muito boa. E eu até recomendo o TypeScript comparativamente ao JavaScript, porque como ele tem tipagem, algumas coisas você consegue pegar em tempo de transpilação. E isso é muito bom, porque o LLM te ajuda também nesse ponto. Então essas seriam minhas apostas. Veremos daqui 10 anos se eu acertei ou errei, ou qual a diferença. Coloquem nos comentários a visão de vocês. Aqui é bola de cristal, né? Não tem certo e errado. Posso estar falando aqui minha experiência, minhas apostas. Quem sabe eu acerte. Espero ter pelo menos, né? Eu usei bastante tempo passando pelos tópicos, porque eu acho que é importante que quem está começando na carreira entenda quais são os fatores que têm que ser levados em consideração. Não é só salário, né? Você precisa pensar no ecossistema, no código que já existe, como vai ser seu dia a dia, como vai estar o futuro daqui para frente. Tudo isso na hora de escolher a linguagem. E daqui 1 ou 2 anos você vai aprender mais 5 linguagens diferentes. Eu acho que a linguagem ela é uma ferramenta, né? Eu deveria até ter começado o vídeo falando isso, talvez até faça uma edição. A linguagem ela é uma ferramenta. Você não deve só saber usar uma chave de fenda. Você precisa saber usar a chave de fenda, o martelo, o serrote. Mas quando você está começando em programação, focar em uma linguagem, eu acho que te ajuda a encontrar um bom emprego e alavancar ali nos 2, 3 primeiros anos, né? Então essa é a minha recomendação. Espero que é isso. Boa sorte na escolha da sua linguagem e até logo.